desde os meus 14 anos de idade, 15 anos de idade, morava no bairro Nobre, ao contrário, né, o sarcasmo, aqui na região do centro, Parque Dom Pedro, né, morava numa pensão lá, e eu sempre fui medroso, muito medroso. Então eu via molecadas, crianças ali do centro, morador de rua, essas coisas, eu sempre fiquei com medo de ser igual a eles. Então essas coisas me livrou, né, de uso de qualquer coisa, e tive a oportunidade de conhecer o esporte, né, o contato, capoeira, não nessa ordem, né, conheci Kung Fu, capoeira, do Muay Thai com Chiquinho Lenhador, então fui mesclando e absorvendo as culturas, depois um pouco na época era o Vale Tudo, luta de rua, e depois conscientizando aí para virar um esporte, teve que ser colocadas regras, né, mas para nossa realidade, que é toda a realidade que eu acredito, que é do camarada sair para a rua para ir buscar o seu pão e ter condições de voltar para casa. Aconteça o que acontecer, a gente tem que estar preparado para poder voltar para casa. Então a gente foi melhorando, buscando conhecimento, treinando aqui e ali, buscando amizades e selecionando aquele que entrou na nossa vida, que hoje não, digamos assim, não está mais caminhando conosco, deixou alguma coisa boa ou ruim que não serviu, que a gente separou ali e estamos caminhando hoje. No meu caso, uniu também as duas coisas, né? A vontade, que desde criança, graças a Deus aí apareceu aí um camarada aí que foi lá para os Estados Unidos querer expandir o Kung Fu dele, foi abraçado pela mídia e que todo mundo conhece, que é o Bruce Lee, né? Então, qual criança, pelo menos da minha época, que gostava dessas coisas, não tinha uma revistinha, não dava uns pulos, um soco na parede, fazia alguma coisa. E depois da oportunidade de eu vir para o centro e já jovem, né, tão jovem, morar sozinho lá, e aí fui buscando e graças a Deus galgando e aprendendo, e gosto de conhecimento, nunca é demais, cultura nunca é demais. A pessoa achar que uma modalidade, uma experiência é melhor do que a outra, não é. Tanto que você pega um exímio de chão e um exímio de trocação, às vezes o camarada do chão fala, não, se eu levar para o chão, tá, mas se acertar primeiro ele cair, já foi. E vice-versa é a mesma coisa, ele, não, vou acertar uma, e o cara consegue se esquivar e leva o cara para o chão, abraça com todo carinho, toda a perfeição, fala, agora você vai dormir. Então não existe perfeição se a gente não buscar evolução, né? Quando eu descobri que não era só luta, eu acredito que foi aos poucos também. Que quando jovem, emocionado, gostava de treinar para mais e tal, mas vai do perfil também de cada pessoa. Eu sempre gostei de compartilhar o meu conhecimento e nunca testar o limite da pessoa. Assim, afinal de contas, se a gente está treinando com o objetivo de aprendizado, não é o objetivo de teste de limite. Como nós fazemos vários tipos de treinamentos justamente com teste de limite. Hoje vamos pegar um pouquinho mais pesado, vamos dosar ali, hoje é 20%, hoje é 30%, hoje não, vamos pegadão, hoje é 100%, é pegado e tal, que aí você vai honrar o treinamento, e honrar o treinamento é justamente isso. E voltando à parte da busca, quando eu percebi isso, foi quando eu vi que eu não tinha necessidade de provar para ninguém, quem estava ali do meu lado, ou quem testava, às vezes, que a gente sabe que o ego, a pessoa testa a gente, quer isso, quer aquilo, e você abraça a pessoa e fala que tá tudo bem, é isso aí, mostra para a pessoa por A mais B de que temos que aprender junto e que a pessoa não era tão bom assim quanto imaginava, e que isso não é uma falha, é só continuar treinando. Então é aí que eu vi que a arte marcial não era só luta, completava, que nem o irmão falou, completava tudo, a parte da vida, os aprendizados, os conselhos, e que não é vergonha também de você perguntar para um amigo, às vezes até para um desconhecido, se de repente assim, desconhecido assim, não tão próximo, se estiver conversando, estiver com uma dúvida, porque você vai somar as informações e fazer um filtro, que você vai conseguir um norte melhor do que ficar ali sozinho na escuridão. No meu caso, a parte mais difícil da história marcial são duas partes para se unirem. A primeira parte, quando eu era mais jovem e por limitações financeiras, não tinha como treinar. Então eu me sacrificava muito. Para você ter uma noção, quem conhece a região da Zona Leste lá, eu moro em Guarulhos, moro na região do bairro dos Pimenta ali. Então eu saía pedalando para ir treinar lá no Alto Alvim,
onde foi me aberto algumas oportunidades, tanto na capoeira quanto no Vale Tudo, e depois voltava para casa pedalando. Então, tipo assim, isso foi muito difícil. Parte física, a princípio, priori e tal, e posteriormente, está sendo agora. Eu estou passando pela fase difícil. Por que eu estou passando pela fase difícil? Eu estou retornando à prática, estou passando com os parceiros, com os irmãos, para um próximo nível, que é poder multiplicar isso horizontalmente, sem dizer, ó, você é pior do que isso, você errou aqui. Não, não, não. Vem aqui, meu amigo, me traz o que você tem aí, vamos aprender junto. Então essa é a parte mais difícil. Abrir a nova fase e abrir os olhos de quem está do nosso lado, quem vai ter essa oportunidade de chegar a essa informação e poder caminhar conosco. Saiba que se você se sente sozinho, mensagem direta, se você se sente sozinho, todos nós aqui já nos sentimos assim, porque passamos para uma próxima fase. Então você não está sozinho, busque evolução, busque conhecimento, ainda que você ache que está sozinho, mas não está. Daqui a pouco você vai estar num clube. Vamos começar a usar o clube, cara. Vai estar no Clube Fighters aí com pessoas de qualidade. Pessoas de qualidade de honra, de nível de informação, para poder nos agruparmos e evoluirmos ainda mais, tanto material, físico e principalmente mental e espiritual. No meu caso, eu parei. O meu motivo de parada foi por amor, cara. Já viu você parar por amor? Quando eu treinava, um pouco mais pesado, focado, que eu sempre gostei do contato, da luta, aprendi com esse professor aí, ele deu... Eu sou muito honrado pelos caminhos por onde eu passei. Sou muito honrado. Agradeço muito a Deus, porque senão, se não passasse por determinado barranco, por determinada situação, por determinado brejo, você não chegaria ao nível que chegou. Então passei por vários lugares com todas essas informações. Aí lá atrás, na época que tinha um Vale Tudo, que ainda era sem luva, sem muitas regras, eu sou apaixonado por isso até hoje, gosto muito das cabeçadas, das cotoveladas. Então não tinha tanta oportunidade, tanto retorno que nem hoje, e nasceu no ano de 2000 meu primeiro filho, Moisés, minha honra, agradeço. E aí veio o encalço, e aí? Vai viver da luta? Vai honrar e vai ser um pai e vai honrar a sua família? Aí eu escolhi, por amor, honrar os meus filhos. Aí foi onde que eu parei de treinar durante um tempo. E parei de treinar, de ir para cima e tal, mas a arte marcial, por ser energia, por ser algo além do que nós enxergamos só na materialidade, veio nos acompanhando. Então veio, no caso, me acompanhando e trazendo amigos. Depois de mais uns 4, 5 anos, quando eu já estava mais estável ali, houve o reencontro, alguns treinos para a gente não se manter totalmente afastado, e depois voltamos aí e galgando mais conhecimento, mais espiritualidade, mais evolução, e que agora, por isso que eu falei que é uma fase mais difícil, porque agora estamos retornando com foco total de ir pro tudo ou nada. Graças a Deus, Deus sempre me honrou. Eu sempre pensei assim, se tem uma pessoa que consegue, eu também consigo. Não sou melhor do que ninguém, mas ninguém nasceu para ser melhor do que eu. Então, cara, a gente vai lá e corre atrás, busca, coloquei meus focos, meus filhos, putz, obrigado, meu Deus, pela oportunidade de vê-los crescer no quintal da minha casa. Dei tudo para eles de acordo à minha cabeça, o que eu poderia passar como honra, caráter, treinamento, espiritualidade, passei para eles, graças a Deus, e aí a evolução foi indo, e depois com a vida as pessoas começaram a vir buscar informação, isso e aquilo, e em relação de tipo assim, quando teve a conscientização, né, da parte de difícil e depois de mais fraco, foi, por exemplo, quando eu retornei, depois de 4, 5 anos, até contato com essas mesmas pessoas mais lá atrás, outros que ficaram lá, poxa vida, estacionaram. Não tem como, para mim não entra na minha cabeça você estar no lugar
e ficar estacionado, ficar Água paralisado parada, né? no tempo. Água parada não dá. Não existe isso, pelo amor de Deus. Você não consegue enxergar, cara. Você é uma evolução constante. Se você chegou no limite ali que não tem mais nada, ali já não te cabe mais. Vai buscar outros conhecimentos. Não que você tem que virar as costas para quem te deu comida. Isso, te deu ali o abrigo, mas vai procurar mais porque é muito maior o que temos que aprender aí. E é o que está acontecendo hoje, graças a Deus. Para mim, o que eu penso que as pessoas acham que é a disciplina é justamente focado ao material, né? O material, a pessoa vai lá, ó, sou disciplinado, tomo o meu café da manhã, ovo, não sei o que, cria ali uma regra própria e consegue bater isso. E para mim, eu penso que a pessoa faz dessa maneira, achando que isso daí é disciplina. É um tipo de disciplina. Sim, é um tipo de disciplina, a pessoa conseguir metodicamente fazer o que acha, procurar um profissional, colocar lá, eu vou treinar, eu vou procurar uma evolução, vou me alimentar melhor, e conseguir fazer, isso é disciplina. Para mim, além dessa forma, a disciplina é a honra. Para mim, além dessa forma, a disciplina é a honra. O que é a honra? Você escolher, para mim, lá atrás, da minha perspectiva, eu sempre pensei no meu dia de amanhã. Se um dia Deus me der a honra de eu estar bem velhinho, em cima da cama, com a cabeça no travesseiro, parar e pensar e falar assim, ó, tudo que eu tive vontade de fazer e que era honrado, eu fiz, não me arrependo de nada. Graças a Deus, até hoje, eu tenho seguido esse caminho. Foi motivos de ter aberto mão da luta lá atrás, ter aberto mão de oportunidades. Para mim foi isso, essa foi a minha disciplina. Hoje eu sou muito honrado, muito grato a Deus por tudo que eu vivi, pela família que eu tenho, pelos filhos que eu conquistei, pela disciplina que da minha perspectiva lá atrás foi abandonar hábitos de solteiro, hábitos mundanos, hábitos de bebida, entendeu? Isso para mim é disciplina. E falar, isso não me cabe mais, porque hoje eu tenho uma família, tenho uma esposa, tenho honra, e não basta só a gente falar. Temos que ser a referência. Para ser uma boa referência, a pessoa olhar para você e falar assim, se um dia for para mim ser de uma arte marcial, ou for um religioso, ou for um estudante, alguma coisa, eu quero ser que nem fulano de tal. Então essa é a disciplina de você se tornar referência. E todos nós vamos ser referência. Aí cabe a nós escolher se seremos uma referência boa ou ruim. Então para mim isso é disciplina. Falta algumas disciplinas, né, do material, sim. Quero treinar todo dia, colocar, cadenciar, mas a realidade da vida muitas das vezes não nos permite. Mas no básico, a disciplina é isso, você poder amanhã ou depois encostar a cabeça no travesseiro, que nem o parceiro falou, não fazer mal para ninguém, não ultrapassar o limite do próximo, de ofensa, de magoar, disso, daquilo, porque, eu quero fazer isso, vai lá e faz. Tá magoando alguém? Não é correto, cara. Então, pra mim, a disciplina é isso daí. Pra mim, o maior equívoco da pessoa, do excesso da autoconfiança, é justamente isso, esquecer e achar que é o melhor, cara. O defeito do esperto é justamente achar que só a mãe dele fez um filho esperto. E não é. A gente aprende junto, melhora junto, sozinho você não faz nada. Conheço um rapaz, ele mora na região de Santa Isabel. Aí ele falava assim, não, tô treinando tal. Pô, legal, tá treinando? Tô. O que você tá fazendo? Tô treinando sozinho. Poxa vida, como que você vai treinar sozinho uma trocação? Você não vai ter noção de receber uma pancada. Você pode ter noção de pêndulo, de chute, de acrobacia. Vai ficar show de bola, vai ficar perfeito. Mas na hora que você receber um pancadão, um socão, e a camarada te abraçar, te aplicar uma queda, você, putz, que é isso? É novo pra mim. Então, a gente não faz nada sozinho. O erro principal de quem acha que do excesso da autoconfiança é esse. Achar que é melhor do que todo mundo. E não é, rapaz, não é. Camarada, eu conheci um mestre de capoeira, camarada muito bom, muito bom. Na pernada o cara era brabo.
Tanto que teve uma situação que o cara sacou uma arma pra ele, uma arma de fogo, ele deu um chute, conseguiu desarmar o cara. Depois esse mesmo cara voltou, humildemente, foi lá, pediu desculpa pra esse professor de capoeira, aconteceu lá no Jardim Helena, na zona leste de São Paulo, abraçou o cara, ô mestrão, me desculpa, pá, abraçou o cara, sacou da faca e furou o cara todinho. Onde foi o ego do cara? Entendeu? Então, infelizmente, é isso daí. Não confiar demais em ninguém, principalmente se a pessoa já te demonstrou que é seu inimigo, não acredite. Caráter não muda, pode mudar hábitos, mas caráter não muda. Na primeira oportunidade, o mau caráter vai te prejudicar. Então, não acredite. Foi o mal do camarada, autoconfiança demais, já derrubei ele, já bati nele, ele viu armado com arma de fogo. Não tem nada pior, né? A gente tem aquela passagemzinha na Morreu Bíblia. abraçado lá, infelizmente. A gente tem passagemzinha na Bíblia que fala sobre você dar outro lado, né? Dar outra face pro cara bater. Na época, dar outra face significa que se o cara tocasse 2 vezes em você, ele era um igual, um comum. Então é um erro de ego. A ideia do professor de capoeira aqui é acreditar que uma pessoa é boa, se igualar a uma pessoa quando que ela já demonstrou que ela não é um igual a você, você continua dando as costas para essa pessoa. É o que a gente fala sobre o clube. Não faz parte do clube, eu não tô nem trocando ideia, não tô nem conversando, ignoro, quero nem saber. Agora, se você faz parte do clube, se você já me provou por A mais B que a sua centelha é boa, aí sim, aí a gente vai correr junto. É justamente a pessoa que consegue olhar para si mesmo e falar assim, ó, que nem eu costumo dizer, meus filhos, minha esposa, até falar, você se acha, né? Não, é porque pelas coisas que vieram até mim, a forma que eu consegui lapidar, eu falo, sou foda pra caramba. Porque, eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque assim, o guerreiro contemporâneo é justamente isso. Faz o que precisa ser feito, com o que tem, e sem inventar desculpa, pelo amor de Deus, cara. Se você tá vivo, tá respirando, indiferente às suas limitações, sejam físicas, psicológicas, o que for, financeira, vai à luta, vai à guerra. O guerreiro é esse. E além de tudo, além dele conseguir conquistar o objetivo, ter alguma coisa, o principal, que é o que nos faz transmitir, expandir essas mensagens, é justamente você ter condições de defender o que você conquistou, cara. Se você conquistou alguma coisa, se você produziu, tem alguma coisa, você não tem condições de defender aquilo, você vai perder, vai chegar uma hora que você vai perder. Você vai ver o seu castelo se desfazer, porque você não tem condições de defender aquilo. Então, um guerreiro contemporâneo, para mim, é justamente isso. Aquele que é perigoso sem precisar ser, faz a sua parte, e a gente usa muito o termo da honra, porque a honra abrange tudo isso, e respeitar o próximo, os limites, o seu limite, sem pisar em ninguém, e alcançar o que você quer e ter condições de defender isso. Esse para mim é o guerreiro contemporâneo.